A verdade é que nem tudo são rosas. Às vezes você tem que matar um leão por dia se quiser sobreviver. Meu nome é Edson, aqui do canal Viver no Japão. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificação. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que nós publicar aqui no canal. E dessa forma você ajuda o canal também a ter relevância aqui na plataforma. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as coisas que as pessoas às vezes não falam aqui no YouTube. Às vezes as pessoas não trazem os perrengues que passamos aqui no Japão. A verdade é que são 23 anos para 24 anos de Japão. Com todo esse tempo, nem tudo foram flores aqui. Para você poder sobreviver e se manter firme, às vezes você tem que engolir alguns sapos se quiser vida longa nesse país. Senão a depressão te toma conta, o desânimo e a vontade de desistir de tudo, às vezes é maior. No vídeo de hoje eu quero entrar num assunto, às vezes para alguns é polêmico, para outros é motivo de superação. No meu caso, me fez ter superação diante de tanta dificuldade. Mas depois de alguns anos eu olho para trás e eu acho que há alguns maus que vêm para o bem, né? Há algumas situações que fazem crescer e às vezes é necessário. Você passa por algumas coisas que te levam ao crescimento, ao amadurecimento, e todos nós estamos sujeitos a isso. Na verdade, eu sempre trabalhei em fábrica, né? E hoje eu não estou mais em fábrica já há 6 anos praticamente. Há um pouco mais de 6 anos. Eu tive outras passagens em outros lugares, mas há mais ou menos 6 anos e pouquinho que eu já não estou mais em fábrica. Mas o que me fez sair da fábrica? O que me fez desanimar? Às vezes as pessoas acham que vão vir para o Japão e o seu pior problema aqui no Japão vai ser o japonês, o preconceito, mas no meu caso, o mal estava com os próprios brasileiros, infelizmente. Se você me perguntar hoje qual é o conselho que eu te daria caso você esteja vindo para o Japão, se afaste dos brasileiros o máximo que você puder, porque nem sempre os que te dão tapinha nas costas na hora da dificuldade vão ser os que vão te ajudar. Então é preciso você conhecer o caminho das pedras se quiser ter vida longa aqui nesse país, né? Onde a dificuldade da língua está longe da sua família, às vezes te deixa em uma posição tanto desconfortável. Eu trabalhava numa fábrica e 80, 90% dos funcionários eram brasileiros. E brasileiros que trabalhavam na linha, brasileiros que cuidavam de linha, brasileiros que cuidavam de setor e até mesmo o gerente da empresa era brasileiro. Então os brasileiros ali tomavam conta. Isso tudo foi há mais ou menos uns 8 anos atrás que tudo isso aconteceu. Eu trabalhava numa linha, minha filha, talvez eu nunca trouxe aqui para o canal, mas a minha filha tem uma deficiência, ela tem paralisia cerebral. Graças a Deus, de todos os mal, foi o menor que atingiu ela. Ela tem dificuldade apenas na parte motora, mas ela fala, entende perfeitamente, é uma pessoa normal. Ela hoje está com 17 anos, mas na época era muito pequena e precisava fazer cirurgias. E no outro vídeo aí eu posso contar um pouquinho da nossa história de luta aqui no Japão. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer estar contando e talvez trazendo aí, né, esperança para algumas pessoas que às vezes estão passando pela mesma dificuldade. Nessa época a minha filha precisava passar por médicos, cirurgias e um monte de coisa, e eu trabalhava nessa fábrica e eu esperava ter nessa fábrica um pouquinho de entendimento, já que todos praticamente eram brasileiros, os nossos chefes eram brasileiros, todos eram brasileiros. Então eu esperava que tivesse um pouquinho de compreensão. É óbvio que a fábrica te contrata, ela quer o seu serviço. É claro que a fábrica quer que você entregue o que eles estão pagando para você. Mas a partir do momento que você contrata pessoas, é óbvio que pessoas têm família. E tendo família, pessoas têm problemas. E isso é o que acontecia comigo. Pelo contrário, né?
Os brasileiros talvez são os piores inimigos que vamos ter aqui no Japão, não generalizando, tá? Fique bem claro, não estou generalizando, não estou falando que todos os brasileiros são assim. E o meu chefe era brasileiro, e eu lembro que um dia eu cheguei para ele e pedi que se eu pudesse tirar a minhas folga remunerada, né, o Yukio, e eu precisava tirar porque minha filha tinha médico e eu estava tendo que faltar algumas vezes para poder acompanhar ela no médico, acompanhar em cirurgia. E eu lembro que esse chefe olhou para minha cara e falou que eu não queria trabalhar, que eu era um vagabundo. Naquele momento, eu vou falar uma coisa para vocês, a vontade era de perder a cabeça, mas o problema é que quando você perde a cabeça, você perde o direito. Quando você parte para agressão, quando você parte para qualquer outra atitude que não seja pensada, você vai estar sempre errado. Então eu respirei fundo, engoli aquilo a seco e voltei para o meu serviço, trabalhei, precisei faltei, porque a minha responsabilidade de pai era maior do que de funcionário. Sempre pensei assim, não aconselho ninguém a pensar diferente disso. Primeiro de tudo vem a sua família, depois o trabalho. Aqui no Japão também não é diferente, por mais que algumas pessoas querem colocar a carroça na frente do burro, eu não faço essa inversão. Primeiro família, depois trabalho. Então eu levei minha filha no médico e vida que segue, mas aquilo durante algum tempo me remoeu por dentro. E eu questionei se era aquilo que eu queria viver a minha vida aqui no Japão, né? Se era aquilo que eu queria passar aqui no Japão. Então, depois daquilo eu tomei a decisão, né? Sair da empresa e procurar serviço por conta, procurar andar com as minhas próprias pernas, já que eu estava no Japão, era minha obrigação andar com as minhas próprias pernas aqui nesse país. Foi então que, de todos os limões tacados em mim, eu aproveitei para fazer uma bela limonada, né? Então, aquilo me serviu de ânimo, de motivação, para então sair daquela empresa e procurar um emprego onde eu pudesse ser também reconhecido, né? Então, de lá para cá, as coisas mudaram. E por que eu estou falando isso? Às vezes você passa um tempo em fábrica aqui no Japão e às vezes você é humilhado, às vezes você é menosprezado pelos seus próprios compatriotas, pelos seus próprios irmãos de pátria, né? Já que somos todos brasileiros e estrangeiros nesse país. Mas algumas pessoas, elas precisam, né, de ter um pouquinho de cargo para poder exercer em cima de você toda a autoridade dela. E nem que para isso ela precise te humilhar. E foi assim comigo aqui no Japão. Não é diferente com muitas pessoas. É claro que tem japoneses que vão tratar você mal, é claro que vai ter brasileiros que vão te tratar mal, mas você precisa andar com as suas pernas, né? Depois de lá eu saí, trabalhei em alguns outros lugares, já não mais por empreiteira, já com contrato direto, até que eu entrei nessa empresa que eu tô hoje. Já faz 6 anos que eu tô aqui nessa empresa. Eu entrei como funcionário já efetivo, tendo todos os direitos como um outro funcionário japonês aqui na empresa. Isso que eu estou trazendo para vocês no vídeo de hoje não é para me vitimizar, não é para falar que como a minha história é triste, porque tem muitas pessoas com história muito piores que a minha aí, né? Mas às vezes é preciso mudar, às vezes é preciso dar um passo, né? Depois de lá eu aprendi muito mais o japonês, aprendi a me virar, aprendi a me comportar em uma entrevista, aprendi muitas outras coisas. E se eu tivesse de repente aceitado aquela ofensa, né, ser chamado como um vagabundo, como alguém que não quer trabalhar, de repente eu estaria até hoje lá aceitando aquilo para mim, né? Então no vídeo de hoje eu quero trazer isso para vocês. Vocês que estão vindo para o Japão, ou que estão indo para outro lugar, ou que está aqui no Japão, ou que está em outro lugar, trabalhando, não aceite menos do que você merece, né? Não aceite menos do que o que você merece.
sempre aceite aquilo que você merece, né? Que é o respeito, primeiro de tudo. Não somos máquina, somos pessoas, somos seres humanos e devemos ser respeitados, seja aonde que nós estejamos. Galera, então esse aqui foi um vídeo para compartilhar um pouquinho da minha história aqui no Japão. Nem tudo foram flores, nem tudo foram mares de rosa. Às vezes a gente passa perrengue, às vezes a gente não fala porque a gente não quer se expor, mas nem tudo vão ser flores para você, caso queira estar vindo para o Japão. Mas cabe a você se quer aceitar ou não. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.